E estamos aqui mais uma vez com o pastor Augustus Nicodemos. E antes dele falar, eu já quero dizer uma coisa pra você. Ele não curte muito o título de reverendo, e todo mundo chama ele de reverendo. Bem-vindo, pastor Augustus Nicodemos, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado aí pela oportunidade. Já quero aí cumprimentar aí os nossos ouvintes. E eu já jogando o senhor em saia justa aí. Peraí, como assim eu não gosto de reverendo? Como é que é isso aí? É que a gente tá acostumado, né, pastor? A gente, acho que quase todo mundo chama de reverendo nas redes sociais. Ou chama, não? mas é um título da Igreja Presbiteriana. E às vezes causa um pouquinho de confusão, né? Porque dá a impressão de que é ou um ofício diferente, ou que a pessoa se considera acima dos outros. Então, não é nada disso no jargão presbiteriano, mas porque causa essa confusão toda, eu prefiro pastor mesmo. Mas como todo mundo chama, fazer o quê, né? Então tá bom, olha, muito obrigado, nós da equipe do BTcast estamos felizes. Você participou com a gente de número 28, falando sobre a saúde da igreja, e agora a gente volta para falarmos sobre interpretação bíblica, que é um tema importantíssimo. Seria um tema central na questão da fé cristã, a interpretação bíblica? Acho que a primeira pergunta, antes de nós entrarmos realmente no assunto, é qual a importância? É uma pergunta até estranha, né? Mas acho que ela é necessária. O papel da interpretação bíblica na vivência cristã, na doutrina cristã, como é que a gente pode ver isso aí? Seria central? Como é que é? Sim, porque o cristianismo é uma religião de um livro. A fonte de autoridade do cristianismo é a Bíblia, é um livro. Diferente de religiões orientais, por exemplo, que são panteístas ou cuja origem e suporte são as experiências dos homens com a natureza, com si próprios. Então, a questão da interpretação nessas religiões não é relevante. Mas para o cristianismo, que é uma religião que se baseia num livro, então, como interpretar esse livro é da mais alta importância. E antes que alguém diga que o cristianismo está baseado em Cristo, eu quero dizer que é verdade, só que Cristo nos chega através das testemunhas que ele escolheu, nomeou, autorizou para registrar os fatos da sua vida e obra. Cristo nos chega através dos relatos inspirados, do testemunho ocular dos 12 de Paulo e dos outros que pertenciam ao círculo apostólico. Então, para entender Cristo, quem ele foi, a sua obra, suas palavras, é preciso ler e entender o que essas testemunhas nos legaram e que são os escritos do Novo Testamento, que por sua vez se apoiam em outro livro, que já existia na época deles, que são as escrituras do Antigo Testamento. Então, não se pode pensar em ser cristão ou no cristianismo sem que se tenha de lidar com essas questões de interpretação. Pastor Nicodemos, e nós sabemos que uma das grandes mudanças que a reforma promoveu foi a mudança do método hermenêutico alegórico para o histórico gramatical, sem querer entrar tanto nos detalhes, mas hermeneuticamente falando, acho que foi isso, não é? Entretanto, como a gente lida com o fato de que a igreja resistiu por tanto tempo sem o método histórico gramatical? E aí uma subpergunta ainda dentro desse tema, como a gente lida com o fato de que a interpretação dos autores do Novo Testamento, ela, assim, diverge drasticamente da forma como a gente interpreta o Antigo, que não é pelo método histórico gramatical que Paulo interpretou o Antigo Testamento, que Mateus interpretou, ou mesmo João, enfim, os escritores, né? Eu só ressalto aqui que em todos os meus estudos e pregações que eu faço, eu também uso o método histórico gramatical, tá ok? Só para eu tentar também me achar nesse balaio todo aqui. Antes do pastor responder, até porque a tua subpergunta, Milho, ela abre uma discussão que tem muitas outras perguntas que os ouvintes fizeram na nossa fanpage, que é essa relação NT-AT na questão hermenêutica. Então acho que o reverendo pode se concentrar, acho que na primeira parte da tua pergunta, porque a tua subpergunta, ela desencadeia uma série de outras perguntas que foi feita pelos nossos ouvintes. Veja só, no final do período apostólico, quando os escritos do Novo Testamento estavam já prontos e sendo gradativamente reconhecidos, havia duas escolas de interpretação que seguiam
existiam métodos diferentes com relação aos escritos apostólicos. A primeira foi a de Alexandria, onde de fato se instalou um método de interpretação extremamente alegórico, debaixo da influência de Filo de Alexandria, de Platão e outras influências da época. E um pouquinho mais depois, em Antioquia, surgiu uma escola de interpretação contrária à escola de Antioquia. Essa nasceu com o propósito de confrontar a interpretação alegórica dos alexandrinos, que é a chamada escola de Antioquia, que seguia um método de interpretação muito próximo do que a gente chama hoje do método gramático histórico. Eles rejeitavam a ideia de alegorias, de diversos sentidos no mesmo texto bíblico, que o sentido da Bíblia estava por detrás do texto, queriam uma interpretação bastante sóbria da tipologia, achar Cristo no Antigo Testamento somente quando o Novo Testamento autorizava. Mas o que aconteceu é que alguns desses líderes relacionados com a escola de Antioquia, eles acabaram, como Nestório, por exemplo, cometendo algumas heresias, e isso desacreditou o método. E aí o método de Alexandria, que tinha Orígenes, que era o grande nome daquela época, ele se tornou o método que prevaleceu durante a Idade Média. E não é que ele era o único. Você vai encontrar pessoas como Agostinho, já no século IV, que, embora tenha uma abordagem um pouco alegórica da Escritura, mas ele basicamente seguia uma leitura histórica dos livros do Novo e do Antigo Testamentos e queria uma interpretação contextualizada. Embora ele não fosse um expert nas línguas originais, ele lia mais o latim, né? Ele dava muita importância a interpretar o texto no seu contexto e o sentido das palavras de acordo com a gramática. E no decorrer da Idade Média, aqui e acolá, você encontra, como por exemplo os monges vitorianos em Paris, você encontra alguns poços de inteligência, né, de interpretação tipo gramático histórico. O próprio Francisco de Assis, quando ele aparece dizendo que a gente tem que vender tudo, dar aos pobres e seguir a Jesus, ele estava fazendo uma leitura literal do Evangelho. Você encontra o Wycliffe, ainda na pré-reforma, defendendo uma tradução da Bíblia para a língua vernácula. Você percebe aí uma preocupação em que o povo leia a Bíblia no seu sentido natural. Então não podemos dizer que na Idade Média, embora o método alegórico seja o que prevaleceu, não podemos dizer que foi abandonada toda a leitura sã e saudável da Escritura, porque aqui e acolá você encontra Tomás de Aquino, por exemplo. Tomás de Aquino tem um comentário em Gálatas, onde ele faz uma análise de discurso. Ele fica procurando a intenção de Paulo pela sintaxe, pela construção gramatical. Então, o método alegórico, ele prevaleceu, mas ele não era o único. Então, havia ainda gente lendo a Bíblia de maneira similar ao que nós chamamos hoje de método gramático histórico. Bom, esse é o primeiro ponto. O segundo é que essa prevalência do método alegórico na Idade Média, ela trouxe prejuízo, sim, porque ela abriu a porta para a justificação daquelas práticas católicas medievais, como a mediação dos santos, a mediação de Maria, o sacerdócio, os sacramentos, a autoridade papal. Se você der uma lida nas argumentações exegéticas feitas pelos monges e teólogos e escolásticos da época, a gente fica de cabelo arrepiado. O que é que eles estão fazendo com a Bíblia, né? Interpretação totalmente alegórica. Então trouxe prejuízo sim para a igreja. A igreja só não sucumbiu porque Deus preservou uma tradição de interpretação que ainda segurava a barra, e aí veio a reforma, né? A reforma veio exatamente por isso, porque a igreja estava desfigurada, né? Irreconhecível. Veja só, uma igreja onde a doutrina da justificação pela graça, pela fé, somente em Jesus Cristo, parece novidade, que era o que parecia na época, né? Então, você vê até que ponto ela já havia descambado, né? Então, o método alegórico trouxe prejuízos, a igreja sobreviveu somente pela providência de Deus e só até um tempo, quando se tornou necessária uma reforma. Se não tivesse havido a reforma, a coisa teria descambado mais ainda. Então, pastor, a gente pode concluir também, entre outros pontos, que a reforma, ela também foi uma reforma hermenêutica, é isso? É isso. A partir do momento que os reformadores, começando com Lutero, a partir do momento que ele descobriu a doutrina da justificação pela fé, pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, sem as obras da lei, ele percebeu a importância de basear ou de embasar todas as consequências desse entendimento na própria Escritura. E é quando ele descobre que todo o treinamento dele como monge, que tinha sido numa interpretação alegórica, de nada valia. Num dos capítulos do livro dele, Conversas à Mesa, ele diz que ele foi treinado como monge a fazer todo tipo de malabarismo exegético para justificar as práticas da igreja, e que ele agora abominava tudo aquilo que ele tinha aprendido. E ele agora via quão cego ele tinha andado na parte de interpretação durante o tempo em que ele era um monge agostiniano. Uma vez que você descobre que a justificação é pela fé em Jesus Cristo, pela graça, uma vez que Lutero descobriu isso lendo Romanos, capítulo 1, particularmente, então
Então, o apego dele pela escritura se tornou muito grande, e o desejo de ler a escritura no seu sentido natural. E aí, então, as pregações de Lutero, os escritos dele, a princípio ainda um pouco com o ranço do catolicismo, mas logo começaram a revelar essa intenção de deixar a Bíblia falar e de deixar ela dizer o que ela está dizendo. E isso foi seguido por todos os demais reformadores. Calvino é um intérprete de segunda geração e que vem depois de Lutero, e você percebe a mesma preocupação nele. Mesma coisa em Zwingli, mesma coisa em Melanchthon, mais tarde em Knox também. Todos eles queriam que a Bíblia falasse por si, que se entendesse a Bíblia no seu sentido natural, no seu sentido óbvio, né? Em vez de ficar trazendo as interpretações alegóricas, fantasiosas para justificar o papado. Então a Reforma encontrou nos antigos esse método, embora Calvino nem Lutero faça referência direta à hermenêutica de Antioquia, mas na verdade foi um retorno à hermenêutica de Antioquia, que depois se percebe nas confissões que foram escritas. A Confissão de Fé de Westminster, por exemplo, ela começa com um capítulo sobre a Bíblia e já dizendo de que maneira ela deve ser interpretada, que só tem um sentido, que esse sentido é o sentido pretendido pelo autor, e rejeitando a ideia de múltiplos sentidos no único texto. Então, se os reformadores não tivessem prestado atenção à questão da interpretação, a reforma provavelmente não teria caminhado tanto, porque uma vez que se estabelece o método, então os que vêm depois, seguindo o mesmo método, vão chegar basicamente às mesmas conclusões, que foi o que aconteceu na reforma protestante. Então, sim, é correto dizer que ela foi, antes de mais nada, uma reforma hermenêutica. Dentro dessa linha, quando o pastor fala ali, porque eles faziam malabarismos exegéticos para justificar os seus dogmas e tudo mais. Sabemos que isso acontece plenamente hoje em dia, né? A gente vê, com o YouTube, você vê as aberrações que as pessoas têm feito e, às vezes, justificando com o texto bíblico. A pergunta que eu tenho que fazer em relação ao método alegórico, ele é válido, posso usar? Porque, por exemplo, assim, até seria uma pergunta que o Mac poderia fazer melhor do que eu, mas eu sei que em Apocalipse se usa o método alegórico. Até os amilenistas, Mac, sim ou não? Acho que usam também, né? Depende em que base, né? Às vezes o pessoal acaba taxando a milenista de usar só o método alegórico e, na verdade, não é isso. O que os amilenistas fazem é considerar o simbolismo do livro, que a gente sabe que é quase que impossível você adotar uma hermenêutica estritamente literal. Mas isso você faz com bases, né? Tá, o método alegórico, ele ainda pode ser utilizado, mas o que baseia esse uso? O que norteia, melhor, essa é a palavra. O que norteia o uso desse Acho método? que é a própria gramática, não é, Bibo? Porque pela gramática, você descobre de que tipo é o texto. Falou, bom, a gramática me diz que isso é uma poesia, a gramática me diz que isso é uma narrativa, a gramática me diz que isso é o quê? Aí, se não é uma narrativa, a gente cai numa literatura apocalíptica, por causa da gramática que conseguimos descobrir, a gente, bom, como é uma narrativa apocalíptica, não sejamos literais. Então, no fundo, acho que o próprio método histórico-gramatical favorece essa leitura, em última análise, alegórica, simbólica do Apocalipse. Não sei se falou alguma bobagem, mas... Não, é a única resposta que se pode dar. O método gramático histórico diz que o texto tem que ser lido nos termos dele. Se é uma parábola, tem que ser interpretado como uma parábola. O método gramático histórico, ele é sensível aos gêneros literários que tem na Bíblia. E na Bíblia você tem poesia, você tem parábola, você tem alegoria, como, por exemplo, a alegoria de Sara e de Agar, feita por Paulo. Rapaz, isso aí é tenso. Então, o método gramático histórico, ele vai analisar o texto dentro do seu gênero. O problema com a alegoria de Alexandria, por exemplo, é que tratava alegoricamente narrativa, prosa, discurso, epístola, todos os textos que eram para ser lidos literalmente. O método alexandrino ia procurar uma intenção ou um sentido por detrás. Então, o texto vai dizer de que maneira ele quer ser lido. Quando Jesus diz, por exemplo, eu sou a porta, é evidente que o texto não pode ser interpretado literalisticamente, né? O método gramático histórico vai ler eu sou a porta figuradamente. Então, o problema com a alegoria é quando ela trata textos não alegóricos como se fossem e dá uma interpretação que não é a interpretação pretendida pelo autor do texto, que às vezes pode usar uma alegoria para revelar esse sentido. Para os ouvintes entenderem, por exemplo, o camarada vai pregar sobre a luta entre Davi e Golias. Meus irmãos, porque Davi pegou 5 pedras no riacho e cada uma das pedras representava uma letra do nome de Jesus. E ele jogou o J. Eu já ouvi isso, por exemplo, né? Santo Deus. É uma maneira alegórica. Tudo é possível nesse mundo. Tudo é possível. Esse tipo de interpretação era muito comum na escola de
Alexandria. A mais famosa dessas aí é a Epístola de Barnabé, que interpreta os 318 homens de Abraão como sendo uma referência a Cristo e a cruz, fazendo lá uma interpretação do equivalente dos números em termos do alfabeto hebraico, né, e depois do alfabeto grego. Nossa. Então, o problema com esse tipo de interpretação, as 5 pedras, os 318, é porque está sugerindo de que quando o texto foi escrito, era essa a intenção do texto, ou era esse o sentido do texto, que havia um sentido oculto lá atrás e que somente os espirituais, os iluminados, é que podem chegar a esse sentido, o que é ridículo, né? Porque tira a Bíblia do povo, né? Eu fiquei encucado com essa questão já há algum tempo atrás, quando eu li sobre Agostinho. Ele diz num excerto que eu tenho aqui, os textos da Escritura que tratam de questões naturais recebem diferentes interpretações, uma vez que eles não foram comunicados pelo Espírito Santo com o mesmo cuidado daqueles dos quais depende a nossa salvação, chamado princípio da acomodação de Agostinho, onde as verdades que Deus comunicou através do Espírito na Escritura foram escritas de acordo com o conhecimento disponível à sua época. Então, em se tratando de salvação, a Escritura é suficiente e certa, não tem nenhum erro. E então o passo hermenêutico é em que medida a gente reacomoda o que a Escritura trata de fenômenos naturais à cosmovisão de nossa época e em que medida a gente não faz isso. Esse princípio de Agostinho, da linguagem da acomodação usada pelo Espírito Santo, foi depois desenvolvido pelo próprio Calvino, que na época de Calvino estava começando aquela polêmica com Copérnico, né? E Exato. que depois a questão de se a Terra girava em torno do Sol ou vice-versa, né? E Calvino usou exatamente esse argumento aí de Agostinho, de que quando a Bíblia fala dos fenômenos naturais, ela fala do ponto de vista do observador. Então, por exemplo, para quem está na Terra, é a Terra que está parada e o Sol que gira em torno dela. Não é que isso não é linguagem científica, porque até hoje a gente diz isso, né? O Sol nasceu e o Sol se pôs. Vivemos na época científica e a gente continua usando essa linguagem. Para quem está na Terra, então ela é fixa e o Sol é que se movimenta. Então, a Bíblia, quando descreve os fenômenos, os descreve do ponto de vista do observador. Isso seria um aspecto dessa linguagem de acomodação, que o Espírito Santo, quando nos transmite conhecimento a respeito do mundo que nos cerca, ele fala como se fosse um de nós, né? Calvino até diz assim que o Espírito Santo é como uma ama ou como uma mãe que balbucia ao seu filho pequeno, né? Para que ele possa entender alguma coisa. Então, se a gente levar em consideração que a Bíblia não é um livro que descreve em linguagem científica moderna os fenômenos. Segundo, que o interesse da Bíblia não é explicar como estes fenômenos acontecem, mas dizer que Deus é Senhor de todos eles e que está por detrás de tudo que acontece. Exato. Nós não vamos encontrar nenhum conflito entre a linguagem fenomenológica da Bíblia e o que hoje postula a ciência, porque são duas coisas completamente diferentes. Embora com isso eu não estou querendo dizer que a Bíblia nos dá informações falsas a respeito do mundo. Elas nos dão informações que são suficientes para que eu saiba que Deus é o Criador de todas as coisas, que Ele está no controle de tudo, mas é claro, a Bíblia não faz isso numa linguagem chamada científica, né? Descrevendo internamente os fenômenos de causa e efeito, que é o papel da ciência. Essa linguagem de acomodação pode ser usada também nas profecias veterotestamentárias. Por exemplo, quando Isaías vai tentar descrever novos céus e nova terra, ele descreve na limitação do seu tempo. Tem essa limitação. Perfeitamente. E isso, inclusive, é uma das razões que confunde um pouco, porque quando os profetas falam do futuro e descrevem o povo de Deus, o único modelo, protótipo que eles têm é a nação de Israel. Então, por isso, quando eles querem falar da igreja no futuro, a vitória da igreja, o período final, eles falam em termos de Israel. As instituições de Israel, a terra de Israel, o templo, o sacerdócio, porque era a linguagem disponível para eles. Quando a gente não percebe isso e fazemos uma leitura das profecias sem entender que os profetas estavam falando dentro do quadro de referência da época deles, a gente sempre vai querer Israel de volta, né? Vai querer as instituições de volta, vai querer que Israel praticamente substitua a igreja hoje, como em alguns círculos, exatamente isso que está acontecendo. O retorno das festas, candelabro, de gente trazendo a arca para dentro da igreja, uma espécie de judaização da igreja, com essa leitura do Antigo Testamento, que não percebe que é profética em termos do conhecimento e do quadro de referência dos profetas da época. Isso descamba para uma linguagem estritamente literal, né? O que acaba negando todos esses princípios que a gente acabou abordando até agora. A circuncisão ninguém quer fazer, mas beleza. Foi liberada lá em Atos, explicitamente. É verdade, tá certo.
Mas olha só, tem uma dificuldade frequente, principalmente para quem é novo na fé, dentro disso que eu falei agora há pouco, que é lidar justamente com essa relação de algumas questões entre os dois testamentos, né? Que às vezes acaba parecendo verdadeiros antinômios. Por exemplo, a relação entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Então, como a hermenêutica ela pode ajudar nessas questões de continuidade e descontinuidade entre o Antigo e o Novo Testamento, reverendo? Melhor, Augustus. Melhor, pastor. Opa. Nico não, hein? Nico não. Não. Olha, eu acho que a melhor resposta é a que foi dada pelo pessoal de Antioquia, lá no século III, IV. Eles disseram que o que passa do Antigo Testamento para o Novo é aquilo que o Novo reconhece, explicitamente, expressamente ou por inferência. Então, o que não é sancionado pelo Novo não passa. Por exemplo, todas as leis referentes a sacrifício de animais, as leis referentes à ordem de sacerdotes, a construção do templo, a disposição da mobília do templo, as abluções, as leis cerimoniais referentes à comida, o calendário judaico, a circuncisão, tudo isso o Novo Testamento com muita clareza diz que eram tipos, eram símbolos, eram figuras. Você lê isso em Gálatas, você lê isso em Colossenses, você lê isso em Romanos, você lê isso em Hebreus. O Novo Testamento está cheio disso aí. Então, aquilo que o Novo Testamento diz que passou, passou. Aquilo que ele não sanciona, quer de maneira direta ou que não possa ser inferido de maneira lógica, então isso não passa, isso fica para lá. Então, apesar desses dois pontos que eu estou colocando, né, o que não é autorizado não passa e o que não pode ser inferido não passa, ainda assim fica uma área um pouco meio cinza que é onde vem os debates. Por exemplo, a questão do dízimo, a questão do sábado, a questão do que fazer com os filhos dos crentes, batiza ou não. Então, é exatamente porque não fecha completamente que sobra uma área meio cinza onde ocorrem as divergências. Mas essas divergências são em áreas bem menores, né, e que não afetam o âmago da mensagem central que une o Antigo e o Novo Testamento, que é exatamente essa questão do dízimo, a questão da aplicação da aliança aos filhos dos crentes e a questão de como você deve guardar o dia do Senhor, né, que seria o domingo. Mas a regra geral é essa, o que não é sancionado pelo Novo, de forma direta ou indireta, isso aí não passa. Ainda um pouco nessa nuvem Antigo Testamento para o Novo, como a gente então lida com o fato de que a interpretação dos autores do Novo Testamento seja tão diferente do nosso modo, muitas vezes, de interpretar o Antigo Testamento, né? Então nós interpretamos de uma maneira usando o método histórico-gramatical, só que assim, a leitura que eu faço do Antigo Testamento, eu percebo que Paulo, que Mateus, que os apóstolos em geral, os escritores, não usaram um método histórico-gramatical para o Antigo Testamento. Como a gente lida com isso, então? Eu faria algumas observações aqui. A primeira é que, sim, tem vezes que os autores do Novo Testamento parecem fazer descobertas meio que arbitrárias de sentidos no Antigo Testamento, ou parecem usar o texto fora de contexto, ou dar uma outra aplicação. Agora, só que isso não é sempre. Boa parte das vezes, eu diria até que na maioria das vezes, os autores do Novo Testamento leem o Antigo no seu sentido natural, no seu sentido óbvio, né? Eles citam a narrativa bíblica, eles leem como se fosse história, eles não vão procurar nenhum sentido místico como os judeus no Midrash fazem, ou mesmo os monges de Qumran, lá do Mar Morto, estavam fazendo uma leitura absurdamente alegórica do Antigo Testamento. Quando você compara a leitura que os monges de Qumran faziam do Antigo Testamento, eles eram da época dos apóstolos, e quando você compara a leitura que os rabinos faziam do Antigo Testamento, também na época dos apóstolos, você percebe como era sóbria a interpretação dos autores do Novo Testamento em relação ao Antigo. Agora, é verdade que você encontra, às vezes, os autores do Novo Testamento encontrando sentidos no Antigo que não parecem evidentes, como, por exemplo, aquela alegoria que Paulo descobre entre Sara e Agar, Mateus, quando cita Oséias dizendo, do Egito tirei meu filho, e aplica a um evento da vida do menino Jesus, e outras passagens que poderiam ser citadas. Então, você tem algumas respostas para isso. A primeira, e a mais simples, seria dizer que, como eles eram inspirados por Deus, eles foram levados ao que se chama em hermenêutica, ao sensus plenior, ao sentido pleno dessas passagens. O Espírito Santo os guiou até aquele sentido que era o sentido que o próprio Espírito Santo havia pretendido na época em que foi escrito o Antigo Testamento, e que talvez o autor veterotestamentário não tinha se percebido, mas pela iluminação do Espírito Santo, então os autores
leitores do Novo captaram esse sentido pleno e maior dessas palavras. Então, só isso aí nos bastaria. Mas ainda tem uma outra explicação. É que, às vezes, tem sido defendido que você tem que entender que os autores do Novo Testamento, eles não tinham o Antigo Testamento como a gente tem hoje, dividido em capítulos, versículos. Então, muitas vezes, para você se referir a uma parte do Antigo Testamento, você se referia a um versículo-chave que funcionaria como uma placa ou um sinalizador de que você estava se referindo a uma porção do Antigo Testamento. Então, quando Paulo cita uma passagem do Antigo Testamento que parece estranha ou que você parece não encontrar, ele pode estar simplesmente dizendo Isaías capítulo 40, verso tanto, verso 10, por exemplo, que não podia dizer dessa forma naquela época, porque não era assim que funcionava. Mas esses versículos que são citados, eles são apenas marcadores, indicadores de uma porção maior do Antigo Testamento. E aí você vai ler o contexto daquela passagem, daquele versículo citado pelo autor do Novo, e aí você percebe que sim, está bem relacionado. Quem primeiro defendeu essa tese foi um cara chamado Oscar Cullmann, uma defesa muito boa desse tipo de interpretação. E mais recentemente agora, um professor de Novo Testamento do seminário de Westminster, onde eu estou estudando agora, chamado Gregory Bill. Ele acaba de publicar um livro muito grosso com todas as referências do Novo Testamento ao Antigo, em que ele mostra em que nenhuma delas os autores do Novo Testamento foram arbitrários. E se você prestar atenção no contexto, nas ligações históricas e teológicas, você verá que eles, embora a princípio eles pareçam arbitrários, mas eles tinham um raciocínio, né? Eles estavam seguindo um princípio de interpretação válido naquela época, em que não se podia demarcar o texto do Antigo Testamento com tanta facilidade que tem hoje. Então, é claro, tem muita gente que, no intuito de desacreditar a Bíblia, vai dizer que essas leituras são arbitrárias e tudo, né? Mas se você tiver um pouco de paciência, for estudar o contexto, prestar atenção, você vai ver que se tiver arbitrariedade, eu não estou dizendo que não haja arbitrariedade aparente, mas eu quero dizer que elas são mínimas, são muito poucas no geral. Os autores do Novo Testamento leem o Antigo em contexto. Eles não estão fazendo exegese, tem que lembrar disso, né? Geralmente eles usam o Antigo Testamento como texto prova. Eles trazem passagens do Antigo Testamento para provar o que eles estão dizendo. Mas ao fazer isso, eles tratam o Antigo Testamento como livro histórico, no seu sentido natural, contextual, com exceções. Então, essa é a resposta que eu dou. Esse assunto, relação do NT com AT, ele é bem complexo. Até a gente, como o Milho falou, nós discutimos brevemente isso num outro programa, no Audio Post. Mas a grosso modo, pastor, você já respondeu essa pergunta, mas eu acho legal tornar bem didática a resposta. Como nós, igreja, podemos utilizar o Antigo Testamento? E ainda complemento, eu posso fazer uma doutrina utilizada pela igreja, fundamentada só no Antigo Testamento? Começando por essa última pergunta, não tem como fundamentar uma doutrina com base só no Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento é só uma parte da Escritura. Uma doutrina, ela tem que ser comprovada na Escritura toda. Quando eu digo toda, é no Antigo e no Novo Testamento. Isso era um princípio, inclusive, da Reforma, né? A Reforma não só dizia sola Escritura, mas tota Escritura, a Escritura toda. Então, como é que a igreja deve ler o Antigo Testamento? Aqui eu me recordo das palavras de Paulo, creio que foi em 1 Coríntios, capítulo 10, dizendo que tudo o que antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que mediante as Escrituras nós tenhamos esperança. E várias vezes no Novo Testamento, não somente Paulo, mas os demais autores, falam do Antigo Testamento como sendo um livro para os cristãos, um livro sobre os cristãos e para os cristãos. Aliás, essa foi uma das críticas que os judeus fizeram aos pais da igreja, de que os cristãos estavam se apropriando da Bíblia deles. Os judeus reclamando que os cristãos estavam se apropriando da Bíblia deles, porque os cristãos o tempo todo estavam dizendo que a mensagem central deles, que era Jesus Cristo, é o Filho de Deus, o Messias prometido, tudo isso estava no Antigo Testamento, foi profetizado, a lei fala de Cristo, os profetas falam de Cristo, as instituições de Israel falam de Cristo, os salmos falam de Cristo, e os judeus estavam apavorados porque, de repente, os cristãos estavam se apropriando das Escrituras, que era um livro judaico, né? Então, os cristãos, desde o início, eles sempre leram o Antigo Testamento se colocando como a continuidade. O Antigo Testamento não está em oposição ao Novo, mas, na verdade, é a base de onde o Novo se levanta e se constrói. Então, é assim que eles viam. O Agostinho tinha um dito muito interessante, dizia que o Novo se esconde no Antigo e o Antigo exibe o Novo. Era uma relação, assim, de ligação e de continuidade, né? Você não pode excluir um em detrimento do outro. Essa pergunta aí é muito importante. Uma das primeiras heresias que surgiu na igreja foi exatamente o marcionismo. Marcião dizia que o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau, era um Deus cruel, um demiurgo, e que o Deus de Jesus Cristo era um Deus bom, um Deus de amor, que havia vindo
para destronar o demiurgo. E com isso ele rejeitou completamente o Antigo Testamento, inclusive vários livros do Novo, que faziam referência ao Velho. Ele só aceitava 10 cartas de Paulo, uma versão editada de Lucas e assim por diante. Depois veio Maniqueu, ou Mani, né, no século III, com a mesma coisa, o maniqueísmo, o dualismo entre o bem e o mal. O Deus do Antigo Testamento era mal, o Deus do Novo Testamento era bom. Então os maniqueus, que tiveram influência até meados da Idade Média, eles também faziam essa separação. Então sempre teve heresias nesse sentido, né, de separar o Antigo Testamento do Novo. A gente tem que ler o Antigo como sendo promessa, como sendo simbologia, tipologia, e o Novo como sendo cumprimento destas promessas e dessas tipologias. Cristo é o centro do Antigo Testamento, mas isso não quer dizer que cada passagem aponta para Cristo e que você tem que fazer sempre uma leitura cristológica de tudo que acontece no Antigo Testamento. Você tem que ler o Antigo Testamento com esse conceito de revelação progressiva, que Deus se revelou progressivamente, não revelou tudo de vez e nem sempre da mesma maneira, e que a revelação final é o Novo Testamento, que não pode dispensar a primeira parte, que é o Antigo Testamento, e sempre no final checar tudo que você encontra no Antigo pelo Novo, e só estabelecer doutrina a partir desse princípio, revelação progressiva, Cristo é o centro, essa continuidade, essa unidade entre os dois testamentos e toda a Escritura. Fora isso, vai ser difícil você sustentar exegeticamente uma doutrina hoje. Ambos os testamentos a gente tem chamados indicativos e imperativos bíblicos, né? A gente tem textos em ambos os testamentos que são ordens, que poderíamos dizer são leis, e temos textos que indicam o que Deus está fazendo, ou seja, uma aliança com Abraão, ou uma nova aliança com Cristo, são textos indicativos. De que forma isso pode nos ajudar? Essa distinção entre lei e evangelho, ou entre indicativos e imperativos na Bíblia, nos auxilia na compreensão do texto hoje. A gente tem que lembrar que todos os imperativos, eles são baseados nos indicativos. Deixa eu dar um exemplo. Vamos pegar a própria lei. Como é que a lei começa? Lá em Êxodo 20. Eu sou o Senhor teu Deus e te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Isso é um indicativo. Aí vem, não terás outros deuses diante de mim. O imperativo. Então você vê que os próprios 10 mandamentos, a essência da lei, ela repousava na declaração que Deus fez de quem ele era e na libertação. Eu libertei vocês do Egito, eu tirei vocês da casa da servidão. Portanto, vocês vão fazer isso, e não vão fazer isso. Você encontra esse padrão dos imperativos, a lei baseada nos indicativos, a revelação que Deus faz de si mesmo, da aliança, de quem ele é, da graça dele, não só no Antigo Testamento, como no Novo, porque é o mesmo Deus, é o mesmo padrão, o mesmo princípio. Apenas que no Antigo Testamento, essa revelação indicativa e imperativa que ele fez dele, veio sobre a forma de símbolos, veio sobre a forma do povo de Israel, de dar a lei por escrito, uma lei cerimonial e civil, porque seu povo era uma nação naquela época, e no Novo Testamento adquire o sentido de plenitude, de cumprimento e de realização e de uma espiritualização na pessoa de Jesus Cristo, sua vida e obra. Então, eu posso ler o Antigo Testamento também como promessa, como evangelho, está tudo lá. Da mesma forma que eu vou encontrar no Novo orientações muito sérias de como eu devo viver. Talvez quem melhor ilustre isso, já que você citou Lutero, é o próprio. Ele diz assim que a lei me leva a Cristo para justificação e Cristo me manda de volta à lei para a santificação. Então, há essa combinação aí entre o Antigo Testamento e o Novo, entre lei e graça, entre evangelho e legislação mosaica, se você entendê-los dentro do momento histórico em que foram dados, né? Um é a continuação do outro, um não pode existir sem o outro, por isso a gente tem que ter a Bíblia toda. Não pode separar o Deus do Antigo Testamento do Novo, isso é absurdo, e nem pode relegar o Antigo Testamento ao esquecimento como se fosse uma coisa ultrapassada, porque não é. Sem o Antigo a gente não entende o Novo. Mas confesso, obviamente eu concordo com o que o pastor falou, mas assim, quem lê a Bíblia pela primeira vez nota uma diferença entre o Deus do AT, melhor, da maneira que Deus se revela no AT e da maneira que Deus se revela no NT. Obviamente que isso é um pouco complicado para o iniciante, digamos assim, e como a gente percebe, para muitas pessoas inteligentes, como o próprio Dawkins, né? Se é que eu posso chamar ele de inteligente, mas é uma das acusações que ele faz. O Dawkins pode entender de biologia, de teologia ele não entende nada. É verdade. Ele faz uma caricatura do Deus que nós cristãos acreditamos. Arredonda isso para nós agora, queira ou não, só parece, não estou dizendo que é, mas parece que há um pouco uma diferença entre aquele que manda entrar em Canaã e arrebentar a boca do balão e, de repente, o Sermão do Monte para dar a outra face. Como é que a gente entende essa tensão, assim? Se é que existe uma tensão? Para mim,
ela não existe, ela é só aparente. Eu acho que a resposta aí está no seguinte: você falou da pessoa que está principiando e começa a ler o Antigo Testamento e sente essa atenção. Deus nunca pretendeu que membros do seu povo compreendessem a verdade como indivíduos isolados. Por isso que ele colocou mestres, por isso que ele colocou pastores, por isso que ele colocou presbíteros. No Antigo Testamento, ele colocou os profetas, ele colocou os escribas, ele colocou os mestres de Israel, os anciãos de Israel, para explicar ao povo a revelação de Deus. Então, se você pegar uma Bíblia e entregar realmente a uma pessoa, ele pode, lendo, ele pode até, e como tem acontecido, tem muitos exemplos disso aí, né? Ele pode até se converter, entender a verdade, ser alcançado pela graça de Deus, mas ele precisa da igreja, ele precisa dos mestres, ele precisa dos dons, os dons da palavra, para entender a revelação de Deus. Eu não estou dizendo que isso é essencial para a salvação, porque nós não estamos falando de salvação, estamos falando agora de entendimento, né? Então, para um entendimento do cristianismo, da verdade de Deus, Deus nos deu mestres. Efésios 4, 11 e 12. Deus colocou na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para a edificação do corpo de Cristo, para o seu crescimento, para que não sejamos mais meninos andando de um lado para o outro, para que cresçamos na verdade que é Cristo. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que ensinar a Bíblia ao povo, tem que ensinar o povo a ler a Bíblia do começo ao fim, tem que mostrar a relação do Antigo Testamento para o Novo e mostrar que aquela aparente tensão é porque se dá com a chegada de Cristo. Tudo isso no Antigo Testamento tinha como objetivo preparar a chegada do Filho de Deus, Jesus Cristo. Uma vez que ele chegou, não é que Deus mudou, mas realizou-se uma etapa do seu plano, ele agora está passando para a segunda etapa desse plano. Tem que mostrar tudo isso, como é que essas coisas se relacionam, a razão pela qual Deus mandou destruir os povos de Canaã, um povo que era o juízo dele sobre aquele povo que por mais de 500 anos sacrificava crianças, era um povo violento, mau, idólatra, perverso, imoral. Na verdade, a entrada de Israel na terra era mais o juízo de Deus, né, sobre aquele povo, né, não só para preservar a verdadeira religião, mas para exercer juízo sobre essas nações que se revoltaram contra Deus, rejeitaram a sua revelação, perverteram a verdade dele, perverteram os seus costumes. E eu acredito que até hoje Deus continua a fazer isso. A gente aqui não sabe porque não tem revelação, né? Mas eu entendo que Deus permanece o mesmo e que ele ainda executa juízo e justiça na terra, sobre nações, sobre povos e sobre indivíduos. A gente sabe do Antigo Testamento porque ele revelou, mas a gente hoje não sabe o que ele está fazendo, o que a providência está fazendo hoje, porque não tem revelação de Deus a respeito disso para a gente fazer uma relação de causa e efeito. Mas é o mesmo Deus, ele tem as mesmas razões e ele continua o mesmo. Sua maneira de agir foi alterada, não é? Mudou com a chegada de Cristo Jesus, com a mudança da aliança da antiga para a nova, instituição da igreja, a finalização dos escritos, que é o Novo Testamento. Então, hoje a gente vive aquilo que o Novo Testamento chama os fins dos tempos, não é? Que é a etapa final que antecede a vinda do Senhor Jesus e que foi inaugurada com a vinda dele. A vinda dele inaugura os últimos dias e quando ele vier a segunda vez termina. Então, é claro que há uma mudança, né? Mas precisamos de mestres, de professores, de pastores que expliquem ao povo essa relação. Você sabe o que acontece? É difícil você encontrar hoje quem queira ser pastoreado, quem queira aprender. O pessoal se desigreja, né? E quer ser crente sozinho e aí enche a cabeça de dúvida, cheio de minhoca, não sabe a quem recorrer, para onde vai. É bom você ter um grupo, né? Você ter gente séria, um pastor sério, que possa lhe ajudar a compreender a escritura, boa literatura. Mas o pessoal hoje, às vezes, não quer saber disso, não. Pegando esse exemplo que vocês deram de Canaã, Sermão do Monte e tudo mais, eu costumo fazer a seguinte leitura, que realmente Deus não mudou, eu vejo graça em toda a Bíblia, e a gente até já conversou sobre isso também em outra ocasião, né? E de fato também lei em toda a Bíblia. Essa questão dos povos cananeus que o pastor citou, mais de 500 anos praticando coisas que iam contra a lei de Deus e tudo mais, eu também vejo a graça de Deus em ter dado tempo para esse povo se arrepender, que é o mesmo princípio colocado no Novo Testamento também. Eu não me recordo agora a passagem, mas diz também que Deus está dando um tempo para que todos também se arrependam e cheguem ao conhecimento. Então, de certa forma, não mudou. Sensacional sua palavra. Sabe o que é que me lembrei agora? Jonas. O que é a história de Jonas se não a história da graça? Nínive, uma cidade pagã, capital de um império, idólatra, imoral, perverso. Os ninivitas eram guerreiros perversos.
O que é que Deus faz? Deus manda um profeta, ainda que relutante, anunciar arrependimento. E quando o povo de Nínive ouve e se arrepende, Deus, por assim dizer, desiste da sua intenção de destruir a nação, porque ele ia destruir. E você vê ali graça, você vê misericórdia. Lá em Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo diz que estes povos, eles não têm desculpa, porque Deus se revelou na natureza, o que de Deus pode ser conhecido está revelado desde a criação do mundo, nas coisas que foram feitas, o eterno poder de Deus, a sua divindade. O que acontece é que eles sufocaram a revelação de Deus, eles torceram esta revelação, em vez de adorar a Deus e dar graças a Deus, eles se perderam nos seus raciocínios, se tornaram nulos no seu coração, adoraram a criação em vez do Criador e mudaram a ordem natural das coisas. Lesbianismo, homossexualismo, sacrifício de crianças, feitiçaria. Paulo dá uma lista no final do capítulo 1, onde tem uns 20 adjetivos que descrevem gerações decadentes, longe de Deus. Então, o que se queria? Que Deus ficasse o quê? Impassível, não é? Deus é justo, ele é santo, ele é verdadeiro e a ira dele é a reação natural da sua santidade contra a desobediência obstinada da sua criatura. Então, a gente fica até maravilhado que ele não faz isso mais vezes, mas eventualmente Deus levanta povos para castigar outros, ele usa desastres naturais para realizar os seus propósitos de punir o erro. Não estou dizendo que todo desastre natural tem por detrás isso aí, como eu disse, a gente não tem como fazer uma relação de causa e efeito, porque não tem revelação hoje sobre isso, mas ele é o mesmo Deus. A sua palavra foi muito boa. Você encontra graça no Antigo Testamento, sim, você encontra oferta de perdão, paciência de Deus, mas essa paciência tem hora que se esgota, não é? E aí então vem o juízo. Mudando um pouco o foco do nosso assunto de algo mais geral para uma pergunta, uma dúvida mais específica de um dos nossos ouvintes, é a respeito da interpretação das escrituras através de uma chave hermenêutica, e essa chave foi apresentada pelo Caio Fábio, mas provavelmente tem muitas outras pessoas que também pensam assim, que a escritura precisa ser interpretada tendo Jesus como a chave hermenêutica, porque ao longo da escritura a gente encontra erros, e a Bíblia seria então um livro de homens, e quando a gente fala de Jesus, então lá não tem erros. Seria mais ou menos assim como essas interpretações que mantêm a parte salvífica da Bíblia, vamos dizer, o cerne, a mensagem salvífica como verdadeira e o demais como passível de erros. É mais ou menos por aí, talvez, a distinção que ele tenha feito. Eu gostaria que o pastor comentasse a respeito dessa chave hermenêutica. Nada novo debaixo do sol. O que a gente está tratando aqui, na verdade, é o que se chama cânon dentro do cânon, e que é tão antigo quanto o gnosticismo de Marcião. Marcião entendeu que a chave hermenêutica era o Deus de amor de Jesus Cristo. E aí, como o Antigo Testamento não se enquadrava nessa visão dele, o Deus do Antigo Testamento não batia com o Deus do Novo Testamento, o Deus de Jesus Cristo, Marcião rejeitou o Antigo Testamento. E aí ele levou essa chave hermenêutica, o Deus bom de Jesus, para o próprio Novo Testamento. E aí ele encontrou cartas de Paulo, as cartas de Pedro e outras, onde não havia uma ênfase, ou então onde citava muito o Antigo Testamento. Ele rejeitou também. No fim, o que era a Bíblia para Marcião eram 10 cartas de Paulo e uma versão alterada do Evangelho de Lucas. Ou seja, a chave hermenêutica que ele usou para ler a Escritura foi a bondade do Deus de Jesus Cristo. O que ele na Bíblia entendia que não batia com essa chave, ele tirou fora. Algum tempo depois, você vê isso numa certa medida, e eu vou dizer isso com muito cuidado, no próprio Lutero. A princípio, Lutero, quando descobriu que a justificação é pela graça, pela fé, ele, a princípio, usou isso aí como chave hermenêutica. É o Was Christum treibet, não é? Exatamente. O que não levava a Cristo, que é isso que essa expressão em alemão quer dizer, ele tratava com certo desdém. Por isso ele, na sua primeira edição alemã do Novo Testamento, ele colocou Tiago lá no apêndice, porque ele não encontrou justificação pela fé na carta de Tiago. E ele fez então, isso com o Apocalipse também. E fez com o Mac. O mais legal foi Bibo citando em alemão. Ele citou certinho. Olha aí. Então, você vê o Lutero também usando a chave hermenêutica, não é? Só que, é claro, na segunda edição da Bíblia dele em alemão, ele já trouxe o Tiago de volta para o cânon normal, né? Aí, 200 anos depois, 300 anos depois, aparece
aparece um cara chamado Semler, dentro da tradição luterana e agora já debaixo do iluminismo, dizendo que a gente tem que encontrar o cânon normativo dentro do cânon formal. O cânon formal seria os 27 livros, e que seria humano, e o cânon normativo seria a palavra de Deus dentro da Escritura. Então Semler foi o primeiro a fazer uma distinção entre Escritura e palavra de Deus. É outra chave hermenêutica. Depois se encontra Calbart. Calbart, reagindo aos excessos do liberalismo teológico, ele diz, não, de fato, a Bíblia está cheia de erros, mas Deus nos fala através de um livro imperfeito. A Bíblia não é a palavra de Deus, mas se torna a palavra de Deus nesse encontro existencial é que nós encontramos com ele nas páginas desse livro imperfeito. Então, o que você percebe hoje é que tem autores fazendo a mesma coisa, pegando, por exemplo, Jesus e os evangelhos e dizendo que é a chave hermenêutica para se entender as Escrituras. O que não bater com essa leitura que ele faz dos evangelhos e de Jesus, ele tira fora ou diz que está cheio de erros, né? Ou seja, nada novo debaixo do sol. Por isso que isso não é novidade. E a resposta para isso é a seguinte: na hora que você deixa de tomar, primeiro, a arbitrariedade de se estabelecer uma chave hermenêutica. Então, quem é que vai dizer qual é a chave hermenêutica? Então, cada um tem a sua, né? Então, fica arbitrário. Segundo, uma vez que você estabelecer essa chave hermenêutica, como é que você vai reconhecê-la se você antes já não tiver uma visão dela? Ou seja, você já parte de um pressuposto, você já parte de uma definição que você tem, para você poder identificar o que é que bate com essa chave hermenêutica ou não bate. E terceiro, isso é muito subjetivo, né? Por exemplo, Jesus como chave hermenêutica. O que é que você quer dizer com isso? Os puritanos e os autores da Confissão de Fé de Westminster diziam que Jesus é o centro da Escritura. Mas com isso ele queria dizer que a Bíblia toda apontava para Jesus. Antigo Testamento, Novo Testamento, todas as instituições. Agora, quando alguém diz que Jesus é a chave hermenêutica da Bíblia para dizer que o que não bate com Jesus está cheio de erro ou tem que ser lançado fora, então aí já é complicado, porque não é isso que os reformadores queriam dizer. Essa pessoa simplesmente construiu um conceito de Jesus, uma ideia a respeito de Jesus, e o que não se submete a essa ideia, ele vai jogar fora. Então é problemático isso aí. Eu fico com a reforma. A Bíblia toda é sobre Jesus. E ela toda, de Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus é inspirada. Os chamados erros são, na verdade, não são erros. Tem aquela questão da linguagem fenomenológica, tem problema de manuscritos, isso é verdade, mas aí corta dos dois lados. Se a gente não tem o original para dizer que estava certo, também não tem para dizer que estava errado, né? E por aí vai. Então acho bobo esse negócio de chave hermenêutica. Nada mais é do que a repetição de Marcião, de Maniqueu, de Semler, de Lutero e tantos outros aí. Nessa questão da chave hermenêutica, eu estava pensando sobre a questão do princípio formal, princípio material na filosofia de Aristóteles, que foi utilizado pelas ortodoxias, tanto luterana, calvinista, ou mesmo hoje continua sendo utilizado por todo mundo, não, mas por um bom grupo de pessoas que querem elevar um princípio, como a gente falou, Jesus ou qualquer outro, para fazer a Bíblia caber dentro dele. Será que as ortodoxias que fizeram isso lá com os 5 pontos do calvinismo, ou arminiano, ou enfim, luterano, botar todo mundo no mesmo saco aqui, será que eles não incorrem num erro ao interpretar a Escritura fazendo isso? Pode ser. Agora, o problema é que não tem como você se livrar de pressupostos ou de referenciais ou de um princípio que vai nortear a sua leitura da Escritura. Isso aí é impossível. Nenhum intérprete reformado sério, eu não vou nem dizer reformado, nenhum intérprete sério da Bíblia vai dizer ou vai afirmar ou defender que é possível você se aproximar da Bíblia completamente livre de ou isento de pressupostos, de preconcepções, de referenciais que você já não tenha adquirido antes. O que a gente tem que constantemente estar fazendo é checar se esses referenciais, esses pressupostos que guiam a nossa interpretação, se eles estão de acordo com a própria Escritura. E antes de você dizer que isso aí vira um círculo, é uma lógica circular, eu quero lembrar aqui que tem uma figura melhor, que é chamada de espiral hermenêutica, em que você, à medida que vai checando seus pressupostos e seu referencial pela Escritura, você vai aprimorando, você vai desenvolvendo, você vai mudando, e aí, em vez de um círculo, que você tem uma espiral, onde tem a ideia de continuidade, mas também a ideia de progresso. Então, eu defendo isso. Não podemos nos livrar dos nossos pressupostos na interpretação, mas nós podemos checá-los constantemente, à luz da Escritura. E isso me leva a mudar onde eu tenho que mudar, a aperfeiçoar a minha leitura e a progredir no conhecimento das coisas de Deus por essa minha interpretação, né? A figura da espiral é a figura mais adequada. Agora, deixa eu só voltar um pouquinho aqui essa questão de Aristóteles. O pessoal de vez em quando fala assim, não, a teologia clássica, protestante, histórica, ortodoxa, usa
Aristóteles, mas eu digo, mas qual é o problema se nós acreditamos em graça comum? Aristóteles, ou Platão, ou quem quer que seja, eles poderiam, ou não poderiam, ter descoberto, pela graça de Deus, verdades na área da epistemologia e da filosofia que nos auxiliam a entender a Escritura. Podia ou não? Eu acredito que sim. Até hoje a gente continua se utilizando das descobertas ou dos insights de gente que nem crente é, para entender melhor gramática, arqueologia, história, princípios de interpretação. A revolução hermenêutica que vem acontecendo há algumas décadas, ela começou com Ferdinand de Saussure, no estruturalismo, começou com Gadamer, com o desconstrucionismo, que tem um monte de coisa errada, mas tem também uns insights sobre a natureza humana e a maneira como a gente entende a coisa, que os teólogos hoje, os exegetas hoje, eles estão utilizando e com muito proveito para a nossa compreensão da Bíblia. Então qual é o problema da gente aprender com Aristóteles ou com Platão ou qualquer outro? Às vezes o pessoal fala assim, porque Aristóteles, e daí? Se não for Aristóteles, vai ser outro. A questão sempre é a gente checar se o que eles estão dizendo é compatível com a revelação que nós temos na busca da transcendência, né, das nossas próprias limitações, essa figura que eu chamo de espiral hermenêutica. Muito bem pontuado, porque a gente não tem como se separar de quem nós somos, ou seja, não tem como me separar da história da minha vida, da minha biografia e dos meus pressupostos. E a Bíblia me muda, e ao me mudar também muda a minha forma de interpretar, né? Então essa espiral, eu acredito que ela nos ajuda muito a entender a maneira como a Bíblia me lê. Lutero usava essa expressão, a Bíblia me lê, e depois eu leio a Bíblia num segundo momento. Só para não ser injusto, a figura da espiral hermenêutica é do Kevin Van Hooser, um dos grandes intérpretes da Bíblia hoje. Tem um livro de hermenêutica, meio grossinho até, a espiral hermenêutica, não é? É isso aí. Interessante. Eu tenho esse em casa, é sensacional. A Bíblia é inerrante, infalível. Então, como a crença na inerrância e na infalibilidade da Bíblia, ela influencia a interpretação do leitor? Influencia de muitas maneiras. Se a Bíblia, por exemplo, ela é inerrante, o que quer dizer que ela não contém erros nos seus originais, então significa que há uma unidade entre os seus escritos, porque Paulo não pode contradizer Tiago, por exemplo. A crença na inerrância já me leva a uma segunda crença, que é da unidade da Escritura, o que me possibilita interpretar a Bíblia com a própria Bíblia. Se eu encontro uma passagem difícil em Tiago, eu vou buscar ajuda em Paulo. Se eu encontro uma passagem difícil em Paulo, eu posso buscar ajuda em Tiago, porque embora usando linguagem diferente, audiência diferente, propósitos diferentes, eles estão basicamente dizendo a mesma coisa. Então, a inerrância já me leva a esse segundo princípio, que é de harmonizar as passagens da Bíblia. Veja como isso é importante quando eu me deparo nos evangelhos com relatos que parecem contraditórios. Um evangelho, quando narra um episódio, diz que, eu gosto desse exemplo, Jesus curou um cego na entrada de Jericó, outro evangelho diz que ele curou um cego na saída de Jericó, e outro evangelho diz que ele curou 2 cegos na entrada de Jericó. Então, e aí? É muito cego e é muita cidade, né? Como é que a gente faz com isso aí? Então, se você não crê na inerrância bíblica, você pode chegar à conclusão de que um dos relatos está errado, ou 2 relatos estão errados, ou os 3. Mas se você crê que a Bíblia é inerrante, a sua tendência vai ser harmonizar os 3. Você vai ter que encontrar uma solução para explicar como é que os 3 evangelhos, sem se contradizer, relatam o mesmo evento com detalhes diferentes. Então, esse impacto na interpretação resultante da doutrina da inerrância é apenas um entre outros. Quando a gente fala de inerrância da Bíblia, a gente tem que fazer algumas explicações, né? O fato de que a Bíblia é inerrante não quer dizer que ela é exaustiva. A Bíblia, ela é verdadeira em tudo que ela me diz, só que ela não me diz tudo. Ela não me diz tudo. Tem muita coisa que a Bíblia não fala. E às vezes, quando ela fala, a intenção dela não é me dar conhecimento exaustivo, mas o conhecimento suficiente para me relacionar com Deus e com a humanidade. É o caso da composição do ser humano. Eu acho que essa polêmica dicotomia, eu mesmo sou dicotômico, mas essa polêmica dicotomia e tricotomia, ela nunca vai ter fim, e a gente sempre deve tomar uma posição cautelosa, porque não há elementos suficientes na Bíblia para nós decidirmos com convicção a respeito de um ou de outro. Eu entendo que a posição dicotômica seria a posição menos complicada, mas eu não digo assim, eu tenho certeza absoluta, porque não tenho informações suficientes na Bíblia a respeito disso. Porque embora ela seja verdadeira em tudo que ela afirma, ela não afirma tudo, ela não diz tudo. Tem mais a respeito da realidade do homem e do próprio Deus do que nós encontramos na Escritura, não é? Então a Bíblia nos dá uma revelação suficiente para que eu conheça Deus,
eu seja salvo, me relacione com Ele, entenda meu mundo, me entenda e entenda as pessoas ao meu redor. Mas não quer dizer que ela é exaustiva. Há coisas sobre as quais ela silencia e há coisas sobre as quais ela me dá um conhecimento básico e mínimo. Por exemplo, sobre os demônios. A gente não sabe muita coisa sobre os demônios. A gente sabe o suficiente para dizer que não queremos nada com eles, né? Fugir deles e resistir a eles. Mas essa questão de nomes, hierarquia entre eles, espíritos territoriais, essas invenções aí do pessoal de batalha espiritual. A Neuza Tioca sabe tudo dele. A Bíblia não fala disso. A Bíblia não fala, ela não explica a respeito disso. Então, a gente precisa tomar cuidado com relação a essas questões sobre as quais ela não nos dá esse conhecimento exaustivo. Já, por exemplo, a questão da salvação pela fé sem as obras da lei, aí é fichinha, né? Claro, a Bíblia do começo ao fim fala disso com muita clareza, não dá para ter dúvida disso aí. Mas é que tem coisas sobre as quais realmente ela não fala ou fala um mínimo, como é o caso dessa questão da dicotomia ou tricotomia. Reverendo, a gente já está para encerrar aqui o nosso bate-papo. Alguns ouvintes não terão as suas dúvidas respondidas por enquanto, mas a gente também não quer se estender muito e a gente sabe da sua agenda. Isso que tu está falando agora, pastor, dá para a gente entrar nessa discussão de maneira breve, no sentido de que, ok, só existe um significado para cada texto. Quando eu digo que só existe um significado para cada texto, é o mesmo que dizer que só existe uma aplicação para aquele texto? Como é que a gente entende, ou não tem cabimento puxar essa discussão agora? Tem cabimento, sim. A gente tem que fazer uma diferença entre sentido e significado, ou sentido e aplicação. Geralmente, a palavra sentido em hermenêutica se refere àquilo que o autor do texto pretendeu dizer. Qual era a intenção dele com aquilo? O que é que ele queria dizer? Então, isso é o sentido do texto que nós temos que buscar usando o método gramático histórico, não é? Ou qualquer outro método. Sempre o alvo da hermenêutica é entender o sentido de um texto, que na hermenêutica gramático histórica é único. O autor, quando escreveu, ele tinha um objetivo em mente. E se ele tinha dois objetivos em mente, também isso faz parte do sentido original, que tem que ser descoberto. Por exemplo, João gosta muito de usar o genitivo, por exemplo, o amor de Deus nas cartas dele, e deixar indefinido, porque a gente não sabe quando ele fala, esse é o amor de Deus. A gente não sabe se ele está dizendo o amor que Deus tem por nós, ou o amor que nós temos a Deus. Gramaticalmente pode ser as duas coisas. Então, essa indefinição, ela é um recurso literário, porque ela torna a expressão abrangente. Ela pode significar as duas coisas, enriquece. Mas isso faz parte da intenção dele. Então, nosso alvo, como intérpretes, é descobrir exatamente qual era a intenção, que geralmente é una. Só que uma vez que você descobriu, você então aplica aquela verdade à sua existência. E tem diversas aplicações, que vão variar de acordo com o momento que você está vivendo, a situação que você está passando, ou o tipo de pergunta que você tem. Só que essas aplicações, elas não podem ser desconectadas do sentido. Vou dar um exemplo que eu sempre gosto. Salmo 23. Qual a intenção de Davi? A intenção de Davi naquele salmo, por uma leitura gramática histórica, é dizer que Deus cuida de mim como um pastor cuida de suas ovelhas. Pronto. Era essa a intenção de Davi no Salmo 23. Agora, isso pode ser aplicado para mim e me trazer conforto quando eu estiver doente, quando eu estiver desempregado, quando eu estiver sendo perseguido, quando eu estiver solto no mundo, me sentindo solitário. As aplicações são inúmeras desse mesmo princípio, que Deus cuida de mim, que é o princípio central, único e pretendido por Davi. Então, essa sua distinção está corretíssima. O texto tem um sentido só, que a gente deve buscar, mas a aplicação dele varia. O pessoal, quando não faz essa distinção, você já deve ter ouvido, né? O pessoal diz assim, puxa vida, a Bíblia, toda vez que eu leio a Bíblia, tem um sentido novo. Ela é sempre nova para mim. Não é que eles descobriram um sentido novo. Eles fizeram uma aplicação nova de um mesmo princípio, não é? Porque o sentido é invariavelmente o mesmo. Só varia a nossa percepção prática dele, a aplicação prática dele na nossa vida. Mas o significado está lá, nas palavras que o autor escolheu, a forma como ele as disse e como gravou. Olha aí, gente, é um prazer conversar com Augusto Nicodemos. É blogueiro, twitteiro, facebookeiro, tá ativo. Vejo que responde pergunta da galera no Twitter. Inclusive na postagem aqui desse BTcast você encontra aí todos os links para interagir mais com o pastor. Obrigado, a gente do BTcast só tem a agradecer a tua presença aqui no BTcast, reverendo. Valeu mesmo. Muito obrigado, eu que agradeço. Eu sou muito grato a Deus pelo ministério de vocês. Deus continue abençoando, usando. E pode ficar sabendo o seguinte, as mídias sociais, elas hoje têm sido usadas por Deus para uma verdadeira revolução no meio da moçada aí, viu? Vocês aí estão aí como referencial para muita gente. Deus abençoe e muito obrigado pela oportunidade.